Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Pergunta-se sobre a Terceira Guerra Mundial, sobre o fim do mundo. E para responder essas perguntas dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, é preciso de conhecer duas batalhas que estão previstas. A batalha do Armagedon e a batalha de Gog e Magog. Hoje trataremos da batalha do Armagedon. Em breve estaremos com outro vídeo falando sobre a batalha de Gog e Magog. A batalha do Armagedon é a primeira batalha que acontece após o arrebatamento da igreja. Está em Apocalipse capítulo 19, do versículo 19 ao 21. Deixa eu ler para vocês, diz assim: E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves dos céus fartaram com as suas carnes. Essa batalha, ela acontece na vinda de Jesus. Isso mesmo. Eu sempre ensino aqui no canal que não devemos confundir volta de Jesus volta de Jesus ou vinda de Jesus com arrebatamento. O arrebatamento acontece, é o raptus na linguagem original. Mas a vinda de Jesus, quando mostra Jesus voltando, é a parousia, quando Jesus vem com a igreja. Então vamos lá. Primeiro evento escatológico. Jesus arrebata a igreja. Ele vem até as nuvens, ele não vem até a terra, ele não volta aqui, ele para nas nuvens, a igreja sobe. Lá no céu, a igreja fica e acontece alguns eventos que eu comento aqui no canal sobre bodas do Cordeiro, sobre o tribunal de Cristo. E aqui na terra começa o período da tribulação, da grande tribulação. É a última semana de Daniel. E vai acontecendo o evento da grande tribulação. O anticristo se manifesta aqui, ele vai enganar Israel, ele vai enganar as nações da terra, vai fazer alianças, vai resolver o problema do mundo. E só que quando perceberem que Israel vai perceber que não se trata do Messias, então o texto mostra, as escrituras mostra que o anticristo vai virar-se contra, vai fazer guerra contra Israel. E é nesse momento em que Jesus Cristo volta. Então, arrebatamento é uma coisa e volta de Jesus é outra. O primeiro evento, arrebatamento. O segundo evento é a volta de Jesus. O primeiro evento, ele para nas nuvens e espera a igreja, mas na volta de Jesus, ele já vem do céu com a sua igreja, já galardoada, já toda ataviada, já pronta para governar, para reinar por 1000 anos nessa terra. É isso que a profecia bíblica aponta. Então vamos voltar aqui para a questão da batalha do Armagedon. O texto que lemos diz que viu os reis da terra se reunindo para fazer guerra contra Israel. Na verdade, contra o que estava sentado sobre o cavalo e contra os seus exércitos. Mas é nesse momento que Jesus Cristo vem para livrar Israel das mãos do anticristo. No Salmo número 83 e versículo 4, diz assim: Vinde e desarraiguemo-no, para que não seja, letra A, mais nação, letra B, não haja mais menção do seu nome. Então, no dia da batalha do Armagedon,
eles convocarão as nações da terra e vão dizer: vinde. E tem dois propósitos, pelo menos dois propósitos. O primeiro, para que não seja mais uma nação. Por exemplo, tivemos no mês passado agora, recentemente em fevereiro de 2022, representantes da Rússia dizendo que não reconhece Israel como um Estado soberano, que não reconhece a capital de Israel como Jerusalém, tem que ser Tel Aviv, e não reconhece as montanhas de Golã pertencentes a Israel. Então, há alguns indícios de que no futuro isso pode sim virar uma grande guerra. Agora, então eles vão dizer: vamos acabar com Israel. Nem o nome dele mais será lembrado. Se por um lado, vemos no capítulo 83, ou número 83, e versículo 4 de Salmo, as nações se agrupando, se chamando, se convidando, se convocando para uma batalha, vemos também no livro de Salmo, número 121, versículo 4, uma passagem bíblica que diz que: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Então, se por um lado as nações estarão se reunindo para acabar com a nação de Israel, por outro lado, o mesmo livro mostra que o protetor, o guarda de Israel, está atento, ele não cochila e ele não dorme. Eu sei que muita gente não gosta de Israel, e quando a gente fala de Israel, eles falam que é o povo que mata os outros, que isto, mas sabemos que, de acordo com a Bíblia e de acordo com o entendimento escatológico, Israel é o relógio escatológico de Deus. Se quiser entender o futuro da humanidade, se quiser entender os planos de Deus, é preciso de olhar para Israel com calma. E no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 36, diz que enquanto houver as leis da natureza, Israel será para sempre uma nação. Então, enquanto a natureza estiver controlada, Israel será uma nação. Não vai acabar com a nação de Israel. É isto que diz o texto bíblico. Mas vemos uma tentativa de Satanás, do adversário e da humanidade, de acabar com Israel diversas vezes. Por exemplo, vemos no Egito, quando as parteiras tentavam matar os bebês que nasciam das hebreias. Vemos, por exemplo, também quando Mardoqueu tentou acabar com os judeus, exterminar os judeus no livro de Esther. Vemos, por exemplo, recentemente Hitler também tentando exterminar toda a raça de Israel. O versículo 19 começou dizendo: e vi a besta. Quem é a besta? Na Bíblia, no Apocalipse, temos duas bestas, pelo menos. Uma besta que surge da terra e outra que surge do mar. Temos também o dragão. O dragão é Satanás. Uma das bestas é o falso profeta e a outra é o anticristo. Então, o falso profeta, um líder religioso, vai dar apoio ao anticristo, que é um líder político, e vai levar as pessoas. O falso profeta fará com que as pessoas adorem o anticristo, a besta. Agora, em Apocalipse, capítulo 13 e o versículo 4, tem um texto que mostra as nações da terra se maravilhando. As pessoas estarão assim, maravilhadas com a besta. Deixa eu ler para vocês aqui, diz assim: e adorarão ao dragão, que deu à besta o seu poder. E adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, vemos aqui as nações da terra se maravilhando. Quem é como a besta? Quem é tão grande quanto a besta? Quem pode lutar contra ela? Então, vemos que a besta será, o anticristo, será um líder muito poderoso e as nações ficarão boquiabertas olhando essa figura que recebeu o poder de Satanás
recebe influência do falso profeta, que é a outra besta, e daí vocês vê que a bagunça será grande. Mas com todo o poder, com toda a glória que essa besta terá, no livro de Mateus, no capítulo 23, o versículo 39, Jesus Cristo falou assim: vocês não me verão mais, até aquele dia em que dirá, bendito é o que vem em nome de Jesus. Israel dirá, se de um lado vemos lá no Salmo 83, versículo 4, as nações dizendo, as nações se convidando, se convocando para vir acabar com Israel. Sem Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, vemos as nações se maravilhando com toda a glória da besta, mas aqui Jesus Cristo deixou bem claro que dirão, bendito é o que vem em nome do Senhor. E quando acontecerá isso? Isso acontecerá quando Israel estiver cercado pelo anticristo na batalha do Armagedon, que Jesus Cristo vier à volta de Jesus, a parousia, para livrar Israel das mãos do anticristo. A besta terá 3 situações que é preciso de saber. As 2 bestas sofrerão a punição aqui. Primeira punição, eles serão lançados vivos no lago de fogo. Foi o que eu li para vocês. Quando diz que as bestas serão lançadas vivas no lago de fogo, isso mostra que são seres humanos, são pessoas, são homens. Não são uma besta igual pensam por aí. São líder político e religioso. Eles serão punidos, lançados vivos no lago de fogo. Agora, por que eles serão lançados vivos no lago de fogo? A Bíblia tem o Hades e tem um lago de fogo. O Hades sabemos que não é o inferno. E o lago de fogo, sim, é o inferno propriamente dito. Quando diz que a besta e o falso profeta vai ser lançado vivo no lago de fogo ardente, então entendemos que eles não passarão pelo Hades. O Hades é a morada transitória, intermediária dos mortos. Quem morre hoje sem a salvação vai para o Hades e fica aguardando o juízo final, o trono branco. Mas a besta e o falso profeta vai ser lançada de imediato no lago de fogo, sem passar pelo Hades. Sem passar, né, na mitologia grega, o Caronte que leva as almas das pessoas até o Hades, eles vão direto para o lago de fogo, direto para o inferno. Segundo, não haverá aniquilação. Existe a doutrina do aniquilacionismo, que diz que quando Jesus voltar no monte, colocar o pé na terra, então com o esplendor, com a glória de Deus, os ímpios todos morrerão. Nesse caso aqui, vemos que não terá aniquilação. A besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta, eles ficarão vivos, mesmo com a presença de Deus. E não serão pessoas especiais. Serão só pessoas sendo usadas pelo diabo. Serão um ser humano comum, mas muito influente. Temos aqui 3 informações sobre a besta e o falso profeta. São pessoas humanas, pessoas comuns igual nós. Não haverá aniquilação, elas não morrerão com a volta de Jesus. Acreditamos também que nem as demais pessoas vão morrer. A doutrina do aniquilacionismo, nós não acreditamos nela. E a terceira informação é que eles serão lançados vivos no lago de fogo. E o texto termina dizendo: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Na Bíblia, as aves do céu sempre traz um significado ruim. Por exemplo, em Mateus capítulo 24 e versículo 28 diz que onde estiver o cadáver, ali estará as aves. Vemos, por exemplo, as aves do céu comendo no 3º cesto de pão lá do padeiro no Egito. Vemos também que as aves tentou baixar no sacrifício na visão
de Abraão. Vemos que Rízipa, em Samuel 21:10, ela estendeu uma lona e ficou vigiando aproximadamente 6 meses para que as aves não pousassem sobre o cadáver dos filhos. Então as aves, na parábola de Jesus, as aves comeram a semente que caiu à beira do caminho. Então a ave que come semente, que arrebata a palavra, sempre tem significado ruim. E recentemente sabemos que as aves de rapina, os urubus, acompanhou o exército de Napoleão nos campos gelados da Rússia. E então fica aqui a batalha do Armagedon, é a batalha que acontece depois do arrebatamento da igreja, é a batalha onde Cristo vencerá o anticristo, quando ele vem na sua parousia, depois do arrebatamento. A besta e o falso profeta são pessoas, seres humanos, e que serão lançados vivos no lago de fogo. E se você não for inscrito, tem a liberdade de se inscrever, compartilhe, comenta, curte. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até o próximo vídeo.